Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, neste momento de sementeira, lança seu olhar compassivo sobre nós. Neste momento em que repousamos nosso pensamento na sintonia suave da oração, queremos estar contigo, Senhor. Todos somos ainda criaturas muito imperfeitas, porém temos a vontade firme de vencer nossas próprias dificuldades, revelando o propósito de fazer a vontade do Pai. Pedimos, Senhor, principalmente por aqueles que se encontram em aflição e desarmonia espiritual, que o seu amparo alcance esses corações sofridos, para que cada um receba a cota necessária de paz e alívio de suas dores. Cerra, Senhor, os nossos lábios, as lamentações e a revolta, para que nossa alma tenha a aventura de conquistar a serenidade, a confiança e a fé. Inspira-nos a palavra boa, que aconselha sem ferir, que acalma sem impor e que transmite todo o bem em favor dos que ouvem. Temos certeza de que o acaso não existe, por isso nos encontramos no melhor lugar, com as melhores pessoas e nas melhores condições para a nossa evolução espiritual. Mas rogamos, esteja conosco, nos abençoando e fortalecendo hoje e sempre. Assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na seção Livro Aberto, vamos destacar as questões 184 e 184A. Pergunta: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Resposta: nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Na 184A, se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se? E a resposta: o seu grau de elevação. O Sementeira Cristã vem apresentando nos últimos programas interpretação das parábolas de Jesus. Hoje falaremos sobre a belíssima parábola da rede. Vamos ao texto evangélico. Contou Jesus: o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Depois de cheia, os pescadores puxam-na para a praia e
e sentados colocam os bons em cestos, lançando fora os ruins. Assim será no final dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde ali haverá pranto e ranger de dentes. Inicialmente, lembremos que unicamente do cumprimento ou negligência dos nossos deveres de amar e servir a humanidade é que dependerá nossa conquista do reino dos céus. A simples crença em Cristo não tem a mínima influência na determinação de nossa sorte futura, se ela não for acompanhada de ações e comportamentos praticados com consciência. O cristianismo só é conhecido e mal praticado por menos de 1/3 da população mundial. Assim, a aceitação do Cristo só tem eficácia se houver por parte da criatura esforço sincero e constante, no sentido de cumprir seus ensinamentos, modelando seu caráter nas diretrizes do Evangelho. Todo o Novo Testamento está repleto de passagens que estabelecem categoricamente que o julgamento dos homens será baseado em suas ações, seus feitos, e não simplesmente na crença que manifestam. Mas analisemos a parábola mais uma vez. O mestre emprega um elemento material conhecido para, por comparação, auxiliar o ouvinte a perceber o aspecto da vida espiritual que é real, mas invisível e impalpável. O reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. A rede de pescar que está utilizando como símbolo era muito conhecida de seus discípulos, pois vários deles eram pescadores, e também do povo que o escutava por viver à margem de um lago. Torres Pastorino, na revista Sabedoria do Evangelho, nos informa tratar-se de uma rede de arrastão, consistindo de uma faixa de comprimento variável, entre 4 a 50 metros e largura de 2 a 3 metros. Seu lançamento, explica o autor, é feito da seguinte forma: o barco sai deixando uma ponta da rede presa na praia e vai para dentro do mar, até o final da corda. Então começa a lançar a rede em semicírculo. A rede vai ficando na posição vertical porque numa das bordas tem cortiça que flutua e na outra o chumbo que a faz afundar. Ao final do lançamento, o barco volta à praia trazendo a outra ponta da corda. Evidentemente, ao ser recolhida, a rede vai prendendo em suas malhas toda a quantidade e qualidade de peixes que por ali estiverem. Depois de cheia, os pescadores puxam-na para a praia. Aí os pescadores em grupo começam a puxar as cordas, lenta e seguramente, sem solavancos, trazendo a rede nesse arrastão todas as espécies de peixes, bons e maus, grandes e pequenos. E na praia, os pescadores têm na rede grande quantidade de peixes. E sentados, colocam os bons em cestos, lançando fora os ruins. Vejamos, quando podemos considerar que um peixe é bom? Quando está na fase de adulto, perfeitamente desenvolvido e possui carne nutritiva, saborosa, sem sinais de anomalia, prestando-se a ser consumido. Nesse caso, os pescadores os apanham para os cestos. Peixe ruim é aquele que não se desenvolveu o suficiente, tem pouca carne ou de paladar desagradável. Muitas são suas espinhas ou apresenta anomalias, não servindo para o consumo humano. Neste caso,
Os pescadores os lançam fora. Na praia? Não. Morreriam ou apodreceriam, provocando mau cheiro e prejuízo para o ambiente. A providência certa é jogá-los de volta ao mar. Depois de lembrar essas cenas e figuras tão conhecidas de seus ouvintes no dia a dia, Jesus conclui: assim será no final dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Antes de examinarmos esta parte final da parábola, façamos um parêntese, buscando uma aplicação do que entendemos do ensino até agora. Poderemos encontrar alguma analogia entre mar e peixes, pescadores e rede, com nossa vida espiritual? Vejamos. O mar, sólido e firme, nos parece o ambiente deste mundo. Entretanto, 3/4 da superfície do planeta são constituídos de água. Na atmosfera terrena, fluidos sutis envolvem a Terra e seus habitantes. Simbolicamente, portanto, a vida material neste mundo pode ser comparada a um grande mar. Os peixes, mergulhados nesse mar, nele vivendo e se desenvolvendo, estão os peixes, nós, os espíritos aqui encarnados. Como no mar há diferentes espécies de peixes, no mundo terreno as pessoas são de vários tipos espirituais. O seu tamanho, qualidade, e isso se mede pelo grau de evolução já alcançado. O grau de desenvolvimento varia, porque além da individualização dos espíritos se dar em épocas diferentes, nem todos aproveitam bem as oportunidades evolutivas. No mar da vida, cada qual usa de suas faculdades conforme sabe e pode, e também com a liberdade que Deus lhe concedeu, vai progredindo mais ou menos rapidamente. Peixes bons são as pessoas que apresentam um desenvolvimento de acordo com a média espiritual possível para o nosso planeta. Podemos dizê-los nutritivos, porque são úteis para o nosso planeta. Saborosos, porque amáveis, agradáveis, prestativos, e sem anomalias prejudiciais, porque se revelam íntegros e justos. Peixes maus são os que ainda estão pequenos do ponto de vista espiritual, pouco evoluídos, de pouca carne, pouco servindo ao bem geral, de mau paladar, porque frios sem calor humano, e ainda espinhosos, agressivos, irritadiços, com anomalias perigosas, cheios de vícios, malícias e deslealdade. A rede. Se podemos ser comparados a peixes, qual será a rede que nos arranca do mar deste mundo? Que vai colhendo em suas malhas toda espécie de pessoas, bons, maus, grandes, pequenos, tirando-as da vida terrena. A rede bem pode simbolizar a morte, a desencarnação. A rede também pode representar a lei suprema, a lei divina, que julga toda espécie de gente, bons, medianos ou maus, de acordo com suas obras. A praia é um bom símbolo para a região entre o plano espiritual e o terreno, onde chegam os que são puxados pela rede da morte. Nessa praia é que tem lugar a seleção entre os bons e maus. Não por alguém julgando e apontando o dedo para nós, mas o encontro com a própria consciência, com a constatação do que fizemos ou deixamos de fazer. Certamente que cada pessoa apanhada pela rede da morte, entre aspas, encerra seu ciclo individual de evolução.
Mas a rede da morte não aniquila a humanidade nem acaba com o mundo. Por isso Jesus continua: assim será no final dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A expressão impressiona e até atemoriza quando dizemos no final dos séculos. Parece acabar, chegar ao fim. Mas será que o mestre fala em completo aniquilamento de tudo, um fim do mundo? Na verdade, a expressão representa o fim de um ciclo de evolução coletiva, no caso, para os habitantes da Terra. Quando num mundo os seus habitantes alcançam certo padrão de desenvolvimento intelecto-moral, é um ciclo que se finda. E ao se findar, assinala para esse mundo uma elevação na escala de classificação geral. A Terra, por exemplo, é um planeta de expiações e provas, porque no grau em que se encontram seus habitantes, essas experiências são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Mas se tornará um mundo de regeneração quando seus habitantes alcançarem o progresso desejado. O fim do mundo, simbolicamente, é característico dos tempos em que estamos. A expressão fim do mundo, usada pelo mestre, não pode ser tomada em sentido absoluto. Todos os planetas, inclusive a Terra, são obras de Deus e não foram feitas para serem destruídas. É o fim do mundo velho e o advento do mundo novo, uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Não é o fim do mundo, como alguns têm entendido, mas sim o fim de costumes, com os seus usos, suas práticas, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião, que sejam contrários à moral e à justiça. É uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história com letras que não se pode apagar, encerrando um ciclo de existência da humanidade e abrindo outra página, não em branco, mas com um novo programa de vida. É o advento de um mundo novo sob a égide da verdade, da fraternidade, da dignidade de caráter, da igualdade, do amor e da paz universal. A isto pode-se chamar de juízo final, porque será uma avaliação geral da humanidade terrena, o fim de um ciclo de evolução coletiva em nosso planeta. Os justos que satisfizeram a lei do progresso no tempo devido terão direito de habitar a terra regenerada, usufruindo da paz e felicidade que ela então já estará oferecendo. E quanto aos maus, os demorados ou reincidentes que não souberam se modificar para melhor, serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É uma expressão simbólica, em que o fogo representa apenas um processo purificador e não destruidor. Porque na obra divina jamais existe a destruição, somente transformação. A fornalha de dor é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus devem depurar-se entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Vejamos esse trecho. Assim será no final dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. O que representam os anjos? Representam os mentores espirituais deste planeta que velam pelo nosso destino e destino da Terra. A eles está a responsabilidade e o poder de julgar. Mas deixamos claro aqui que não há um tribunal de julgamento, e sim o clarear da consciência de cada um
que julgará a si próprio. Em consequência, os maus serão encaminhados a mundos inferiores, onde continuarão sua luta evolutiva. Mas para o espírito banido, a terra que ele deixou é como um paraíso perdido. E no planeta em que estará reencarnado, a vida, suas condições mais primitivas e duras, provas e expiações, poderá ser comparada a um fogo intenso, ou seja, um sofrimento doloroso, mas purificador e certamente não eterno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Submetidos a este processo de purificação espiritual, alguns prantearão em choro resignado, mas haverá os que rangerão os dentes, em inútil revolta ante a lei divina. Mas lembremos de que, como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Então, todos esses espíritos terão novas oportunidades e todos, sem exceção, estão destinados a alcançarem a perfeição, determinismo do bem para todas as criaturas. A parábola da rede é a última de uma série de 7 parábolas que o Mestre propôs aos seus discípulos. Ela resume o que Jesus quis explicar de forma bastante alegórica, o que significa o reino dos céus. É a descoberta da realidade espiritual, demonstrando que tudo diminui de valor diante da grandeza da vida eterna. A Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e se tornará um abençoado mundo de regeneração. O bem predominará, embora a luta pelo aperfeiçoamento das pessoas e instituições continue ensejando progresso cada vez maior e felicidade sempre crescente. Fazemos aqui parênteses para apresentar o depoimento de um jornal de geologia com um artigo muito apropriado para esse assunto. Ele fala sobre a verticalização do eixo da Terra. Segundo os cientistas e geólogos, o eixo da Terra sofrerá um deslocamento, o que ocasionará importantes alterações no planeta, sobretudo de ordem climatérica. Como consequência da verticalização do eixo da Terra, o Nordeste brasileiro irá sofrer alteração sensível, ficando o clima mais parecido com o amazônico do que o tradicional. Outros fatos acontecerão. Haverá aquecimento e resfriamento dos polos, ocasionando o recuo e o avanço das águas do mar, invadindo terras e outras vezes pondo-as a descoberto. Surgirão assim novas ilhas e até novos continentes. A França está condenada a ser ocupada pelo oceano, assim como as praias de Olinda, Recife, Londres. E observamos que Londres, há mais de 3 anos, vem sendo invadida pelas águas em suas regiões baixas. Estes estudos e investigações mostram algumas previsões. Haverá maior harmonia entre as estações, haverá maior estabilidade de clima, predominando o temperado, semelhante à primavera e outono. Isto favorecerá a eliminação de resfriados, gripes, bronquites, pneumonias e todas as moléstias peculiares ao sistema respiratório. O degelo descobrirá vastas regiões que se encontram bem conservadas, isto é, ricas de humus e vitalidade, surgindo... meu Deus, vamos lá de novo o degelo. O degelo descobrirá vastas regiões que se encontram bem conservadas, isto é, ricas de humus e vitalidade, surgindo vegetação e minerais preciosos para deleite do homem do 3º milênio. É bem por isso que a nossa humanidade está chegando ao caminho traçado pelo Mestre Jesus, mundo de regeneração. Assim, para merecermos habitar a Terra nesse feliz futuro,
lancemos fora nossos vícios e maldades, sejamos peixes bons, pessoas úteis e fraternas, pois os mansos herdarão a terra e terão o direito de aqui reencarnar. Buscando esta realidade espiritual, ampliemos novos conhecimentos, buscando sempre a verdade que nos habilitará a nos desenvolvermos intelectual e moralmente. Os que conhecem o amor, mas não o praticam, os que exigem lealdade e sinceridade, mas são falsos, os que clamam por indulgência, mas não são indulgentes, os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, todos estes não poderão ter a cotação de bons, dos que têm o coração puro e cultivam o amor pelo amor, a fé pela esperança e trabalham em favor da verdade. Não basta estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Vamos ao nosso momento musical. Vamos ouvir do CD Cancioneiro Espírita, volume 4, composição de Marisa Analini, Ana Lívia Analini e Paulo Sérgio, na voz de Maísa Fernanda Carlone Jimenez, Tesouros Reais. Destruir e nem roubar, valores vamos conquistar. E você vai sentir a paz, a paz, a paz desta conquista. Acumular tesouros reais, reais, virtude sempre mais e mais. Tesouros reais pra eternidade. E você vai sentir a paz e a felicidade. Acumular tesouros reais, reais, virtude sempre mais e mais. Acumular tesouros reais, reais, virtude sempre mais e mais. Acumular tesouros reais, reais, virtude sempre mais e mais. Acumular tesouros reais, reais, virtude sempre mais e mais. Sempre mais e mais. Sempre mais e mais. Sementeira em Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre a doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue já, 16 3721 8282, ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Hoje, divulgando a história de entidades espíritas de nossa cidade, vamos conhecer o relato de José Lucas Borges,
que nos conta sobre o Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Esta entidade está localizada à rua João Moscardini, 841, lá no Leporace 2. O José Lucas, na primeira diretoria, foi vice-presidente, como ele mesmo relata. Vamos ouvi-lo. Senhoras e senhores, ouvintes do programa Sementeira Cristã, meu nome é José Lucas. Fui incumbido pelos apresentadores do programa de rádio fazer breve comentário sobre o Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, outrora denominado Associação Educacional Espírita Caminho, Verdade e Vida. O desejo de fundar a instituição nasceu nas dependências da creche Joana de Ângeles, então, sob a direção do Sr. Wilton Sérgio Ferreira, por irmãos e irmãs motivados para o serviço do bem e amparados por Jesus, para o estudo e a prática da doutrina espírita. Após certo tempo, recebeu como doação do Sr. Reinaldo Ricieri e família um imóvel situado na rua João Moscardini, número 841, no bairro Leporace 2. A partir daí, procedeu-se a criação, de fato, da Associação Educacional Espírita Caminho, Verdade e Vida, e também eleição da primeira diretoria, decidida e aprovada em Assembleia Geral no dia 7 de março de 2008. A primeira diretoria executiva foi composta pelo Sr. Reinaldo Ricieri, presidente, José Lucas Borges, vice-presidente, Sr. Eurípides Olegário da Silva, primeiro secretário, Darlene Beatriz Bastianini Oliveira, segundo secretário, Benedita de Jesus de Paula, primeira tesoureira, Eurípides Alves da Silva, segundo tesoureiro, e demais membros do Conselho Fiscal. O mandato foi de 7 de março de 2008 a 7 de março de 2011. Como para ser uma associação educacional no modelo exigido, encontramos situação complicada da lei que acabou por tirar da cabeça a forma de ser uma associação. Então, nós não fizemos a inscrição no CNPJ e procedemos em ao encerramento das atividades, cumprindo os ditames da lei. Buscamos orientação junto à USE para resolver a questão da documentação e também do estatuto, conforme manda o figurino, e no dia 8 de dezembro de 2011, em Assembleia Geral, redefinimos objetivos e nova denominação, passando a chamar Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. O centro foi inscrito no CNPJ com objetivos de estudar, praticar e divulgar os princípios da doutrina espírita, utilizando todos os métodos ao alcance do centro, fundamentado na codificação de Kardec e demais obras complementares, que segue seus princípios e diretrizes, e já tivemos muito mais atividade do que ora temos, que foram interrompidas por ocasião da pandemia de Covid-19. Estamos com reunião de grupo mediúnico nas segundas-feiras e com estudo aberto ao público nas quintas-feiras. Temos plano de ampliação para outros dias da semana, para tanto, sintam-se convidados. Nosso horário de funcionamento são das 19h50 às 21h. Paz a todos. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Em Histórias Transformando Vidas, vamos ouvir do livro A Luz Dissipa as Trevas, seleção de Paulo Daltro de Oliveira, a mensagem interpretada por Tales de Andrade: Deus faz tudo para o bem. Marrum era um homem de fé. Seu nome significava também, porque ele dizia frequentemente com toda a convicção, ante qualquer fato, por pior que parecesse, isto também é para o bem. Uma noite, Marrum teve de viajar para a cidade vizinha. Tinha de cruzar uma floresta e levou consigo o burrico, seu meio de transporte, o galo, seu relógio, e uma lamparina que lhe alumiava o caminho,
além do que lhe permitia a leitura das Escrituras. Mas aparentemente ele estava com azar. O óleo da lamparina derramou-se e logo se apagou. O galo ficou mal e morreu. Logo depois foi o burrico. Marrum viu-se só na floresta, parado, com estranhos ruídos, mas afirmou sem medo: tudo o que Deus faz é para o bem. No dia seguinte, prosseguiu viagem, e ao chegar à cidade, seus conhecidos o olhavam com espanto, como um fantasma, e disseram: como você está vivo? Ontem à noite, soldados romanos foram à floresta para matá-lo. Marrum contou o que lhe acontecera e arrematou: se a minha lamparina não se tivesse apagado, o galo morrido e o burrico também, eu estaria certamente morto, pois a luminosidade da lamparina, o zurro do burrico e o cacarejar do galo me teriam traído. Bem digo eu, tudo o que Deus faz é para o bem. Pensadores e suas reflexões. Em Pensadores e suas reflexões, vamos ouvir a mensagem O Dever Moral com Maristela Santos. A gente vai lembrar que a nossa missão não, primeiro, é com as nossas, resolver as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. E depois, o dever para com o outro, entendendo que o dever para com o outro não é intromissão na vida alheia, não respeitando o livre-arbítrio do outro. Porque muitas pessoas acham que tem como missão resolver a vida do outro, salvar o outro, mostrar a verdade ao outro. E a gente começa a entender que a gente, o máximo que consegue é nos salvar dessa ilusão. Então nós não estamos aqui para representar na vida do outro o consolo, porque o consolo é só Cristo que é capaz de fazer esse consolo. Nós podemos sim ajudá-lo, devemos ajudá-lo, é um dever socorrê-lo em suas necessidades, dentro de limitações, das nossas limitações, oferecendo ao outro instrumentos de ajuda, ensinando ao outro como se faz. É um processo de educação. É aquela questão, não é mais o peixe que se dá, é ensinar a pescar. É falar para o outro: olha, eu quando estava numa situação dessa parecida, de ter empatia, eu busquei essa situação que para mim foi muito bom. Eu quando estive nessa situação, fui na casa espírita, eu ouvi as palestras, eu comecei a estudar, eu comecei a ler os livros, eu tomei os passes, eu fui buscar a cura, mas entendendo que essa cura é da minha alma, e que essa doença que hoje se encontra é o dreno, situações que se materializaram nas nossas emoções ainda de energias desencontradas. Foi isso. Só que, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer a nossa prece, a gente tem que buscar pacificar, a gente tem que aprender a controlar os nossos impulsos ainda, a gente tem que aprender a usar a razão para reeducar alguns comportamentos que nos fazem mal. Se o outro não quiser, não podemos obrigá-lo. A gente começa a entender que cada um tem o seu tempo próprio de amadurecimento. Quando tiver uma laranjeira, as frutas, as laranjas vão amadurecendo cada uma num tempo. Não é tudo a toque de caixa. Então a gente começa a ser pelo outro, ter uma visão respeitosa. Você já viram algum benfeitor espiritual nos impor alguma atitude? Ou nos cobrar de uma forma, é isso, senão te abandono? Não. Há quanto tempo nós caminhamos aí de uma forma tão desencontrada? Não é porque hoje nós já chegamos a essa casa espírita, a esse momento de luz, que nós vamos nos tornar os grandes indicadores da humanidade, ou cobrar o outro porque ele aqui ainda não chegou. O que essa espiritualidade esteve conosco até hoje? Respeito. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes.
Participe. radioidefran@idefran.com.br. Em Sementeira Responde, vamos atender hoje o nosso ouvinte Humberto Pereira, que perguntou à equipe do Idefran: como combater em nós o desânimo, a apatia e a ansiedade nestes tempos tão difíceis em que estamos vivendo? Quem responde é a nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues. Desemprego galopante, surpreendente. Crises sociais intensas, preocupações e angústias que se multiplicam. Desafiantes situações surgem diariamente para os indivíduos, empresas, instituições, famílias, tanto na área do relacionamento, dos questionamentos interiores, na empregabilidade, na saúde, na violência ou na indiferença. Tudo convidando a rever posturas e posicionamentos, estimulando novas buscas, convidando a renovação e derrubando velhos e ultrapassados paradigmas. Por mais paradoxal que possa parecer, são situações necessárias, justamente para nos despertar dessa letargia da indiferença ou do comodismo da incredulidade. Causas? Não é difícil indicar. O materialismo ou a crença no nada, a busca desenfreada do prazer, o valorizar da ganância, do poder, do dinheiro, em detrimento dos valores essenciais. É que a vida é muito mais que os áridos caminhos da jornada humana. Aqui são degraus de aprendizado na escada do progresso, rumo à felicidade concreta que alcançaremos, mas ao preço do aprendizado e do amadurecimento. Para não desesperarmos nem desanimarmos, contamos com a poderosa ferramenta da fé que raciocina, que pensa, que analisa, que observa, não aquela que vacila diante dos obstáculos, pois na tristeza ou no descontrole, a diretriz é prosseguir. Sempre confiantes, determinados, ativos e especialmente comprometidos com o bem geral. Apertam as situações? Pressionam as adversidades? É um bom sinal. É clara a indicação que estamos sendo convocados a sair do comodismo e da indiferença, da descrença e do desamor, convidados claramente agora à vivência da fraternidade, exatamente aquela que nos ensina a amar. Se não formos espontâneos na busca dessa singular oportunidade, vem a dor cumprir seu papel e despertar nossa insensibilidade. Melhor, pois, agir com inteligência e desenvolvermos em nós mesmos os mecanismos do amor. Esperam-nos panoramas iluminados de amor e felicidade no futuro, mas temos que construir uma escada e subir os seus degraus. Daí a importância vital da nossa iniciativa. Vamos em frente, um passo de cada vez. Inspiremo-nos no bem geral. Deixemo-nos contagiar pela vontade de ser útil. Dispensemos o egoísmo e a vaidade. Esqueçamos a ganância. Excluamos o orgulho que se fere tão fácil e olhemo-nos com os olhos repletos de compreensão, descobrindo os intensos valores que todos nós possuímos, passaportes que nos levarão às moradas de felicidade que nos aguardam de portas abertas. Coragem, amigo, o Evangelho é o nosso roteiro de luz e Jesus é o nosso guia. Encerramos o Sementeira Cristã conhecendo o poema Tempo Velho, psicografado por Chico Xavier, no livro Estrelas no Chão. Tempo velho, tempo novo,
Cada dia é diferente. Por isso, o céu nos avisa: olha o tempo, minha gente. A fim de servir a vida é que Deus nola consente, e a vida lembra apressada: olha o tempo, minha gente. Do sol ao barro na terra, tudo vibra, tudo sente, e a natureza proclama: olha o tempo, minha gente. Entre pedras e espinheiros, não te agaste, segue à frente. Eis o caminho a gritar-nos: olha o tempo, minha gente. Problemas e provações surgirão constantemente. A luta exige onde estejas. Olha o tempo, minha gente. Trabalha, serve, constrói. Não te faças descontente. A esperança roga em tudo. Olha o tempo, minha gente. Falamos na lei de Deus, o estatuto permanente, pois a lei nos pede a todos: olha o tempo, minha gente. Agradecemos a audiência e convidamos a todos que estejam conosco no Sementeira Cristã todos os domingos, às 9 horas, pela Rádio Idefran e canal YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.